Graça e paz a todos. Nós estaremos dando continuidade agora no nosso estudo do breve catecismo. Nós vimos semana passada sobre quem é o redentor dos eleitos, que Cristo é o redentor dos eleitos de Deus. Ele é aquele que os salvou segundo a boa vontade de Deus, como diz a Escritura, segundo o beneplácito da tua vontade, que é da vontade dele, que é, no caso, a vontade dele que é boa. E aí hoje, então, nós vamos ver um aspecto dessa redenção que Cristo fez pelos eleitos, que é a encarnação. Essa encarnação, ela é de suma importância para o que Cristo fez na redenção. A pergunta 22 diz: como Cristo, sendo o redentor, como Cristo, sendo filho de Deus, se fez homem? Então, como Cristo, sendo filho de Deus, se fez homem? Isso implica na doutrina que nós iremos meditar hoje, que é a da encarnação de Cristo. A resposta é simples. Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem, tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nascendo dela, mas sem pecado. Como pode ocorrer isso aqui? Cristo, ele não nasceu de uma linhagem como nós nascemos, de carne. Por exemplo, eu vim da minha mãe, do meu pai e assim por diante. Ou como vocês também, nós temos a árvore genealógica, por exemplo, que mostra toda a nossa família. Cristo não. Cristo foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, como diz aqui, pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Por isso que ele é sem pecado. E porque, obviamente, ele é o Deus que se encarnou. E aí agora nós estaremos explanando essa questão da encarnação. Veja, o que significa encarnação? Ou encarnado? Significa estar na carne. Na carne. Se nós olharmos para João vai começar dizendo que, no seu primeiro capítulo, que o verbo era Deus, Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí depois ele vai dizer que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E aqui nós temos então a parte que fala do Jesus encarnado, do Deus encarnado, o Deus homem. E aí, se nós olharmos para a Escritura, nós vamos ver que alguns textos falam dessa encarnação de Cristo. Por exemplo, 1 Timóteo 3,16 fala sobre aquele que foi manifestado na carne. Paulo está dizendo sobre aquele que foi manifestado na carne, que veio como Deus e se manifestou na carne. E aí nós vamos ver também que 1 João 4,2 vai dizer que ele veio em carne, em carne, ele se encarnou, ele veio até nós em carne, ele esteve entre nós em carne. Depois, Colossenses 1,22, no corpo da sua carne. Depois nós vamos ver também, como diz em Romanos 8,3, em semelhança de carne pecaminosa, Deus condenou na carne o pecado. Como assim Deus condenou na carne o pecado? Ele condenou em Cristo, pois ele sofreu tudo aquilo que nós vimos que ele sofreu, que desde Isaías 53 lá e entre outros profetas do Antigo Testamento apontam para o sofrimento de Cristo, e se cumpre aqui então o sofrimento de Cristo que nós vimos nos Evangelhos, tudo que ele passou por nós. Tem um texto de Filipenses 2 que diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação em ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui nós vemos claramente a necessidade da encarnação de Cristo. Ele foi o homem perfeito que cumpriu toda a lei, que era a exigência da salvação, toda a lei ser cumprida, mas como nós nascemos em pecado, isso é impossível a nós. Mas Cristo ele veio por concepção do Espírito Santo, o Deus homem, o Deus encarnado, e pagou o preço pelos nossos pecados, porque cumpriu toda a lei perfeitamente. O Filho eterno de Deus encarnado, o nosso Deus único, vivo e verdadeiro, o Deus
Deus em essência de Deus, e também o Deus homem desencarnado. Aqui nós temos as duas naturezas de Cristo, que elas não são distintas, mas é um único Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, isso é algo importante para nós, porque mostra o quão necessário é a obra de Cristo em nossas vidas para a nossa salvação. Não depende de nós, nunca dependerá, só depende de Cristo, aquele que veio, o Deus encarnado, que se fez em carne, habitou entre nós, para poder sofrer tudo que ele sofreu em favor do pagamento dos nossos pecados, como nós já vimos a redenção, o resgate de Cristo para nos salvar. Que isso possa ser uma verdade no meu e no seu coração, e que o Senhor possa cada vez mais nos fazer crer e confiar no Deus encarnado, no Pai, no Filho e do Espírito Santo, no nosso único Deus em essência, que nos salvou por meio daquele, o Pai, que ordenou a obra, o Filho completou e o Espírito Santo sela toda essa obra em nosso coração, nos dando o convencimento da salvação e de que nós necessitamos de Cristo, dessa obra gloriosa. Então isso é a encarnação, isso é o que Cristo fez por nós. A nossa salvação está nos méritos somente dele. Que Deus te abençoe, meu irmão.